Sejam bem-vindos à ESEC TV, um programa da Escola Superior de Educação de Coimbra. Fiquem connosco durante esta próxima meia hora de cultura. Desvio-me da bala que chega todos os dias é o nome do quarto livro de poemas de Rosa Oliveira, docente na Escola Superior de Educação de Coimbra. A autora esteve connosco para partilhar alguns segredos escondidos nos poemas e o seu olhar sobre o processo de escrita. Esta palavra do resgate aparece logo a abrir, enfim, algumas notícias, algumas notificações, alguma divulgação. Foi usada por mim, suponho eu, porque me estão a citar, mas não será a palavra mais adequada. Este livro foi pensado como um todo, não é uma espécie de restos ou caixote de lixo que foi resgatar poemas que ficaram para trás. Há, de facto, alguns poemas aqui que já estavam prontos quando do livro anterior, do Errático, ou semi-prontos, mas que eu resolvi não incluir no outro livro. Alguns poemas ficaram no limbo, digamos, e foram resgatados do limbo, e outros foram escritos posteriormente, mas o livro foi pensado mais ou menos como um todo. Eu tinha vontade de fazer um livro mais pequeno, numa editora diferente. Primeiro porque acho que as pequenas editoras também devem ser apoiadas e depois porque gosto particularmente das edições de não edições, são muito cuidadas e bonitas e pensei, este conjunto cabe nesta coleção. Eu queria mesmo que este poema Dá notícia aos cravelhos, que ficou no início, ficasse na horizontal, portanto fosse lido, o leitor tem o livro e tem que o virar. O texto original estava escrito numa folha muito mais larga e, portanto, os versos não estavam partidos. Aqui tivemos que optar por partir versos, mas de qualquer forma fizemos de maneira a que isso interferisse o menos possível com a extensão. Queria que o verso fosse muito longo, uma espécie de fala em cada verso. Por outro lado, também o poema tem uma tonalidade quase de hino. Eu até gostava que fosse possível, ou que fosse mais fácil, fazer o leitor virar várias vezes o livro, mas pronto, poderá ficar para a próxima. Não é propriamente poesia experimental, que é muito complicada de editar, é também para se ter a percepção geral do poema como uma espécie de manuscrito longo. É ao mesmo tempo uma homenagem ao poeta Paul Celan e toda a tonalidade do poema, ou parte da tonalidade do poema, tem muito a ver com o ambiente terrível que ele descreve nos versos dele. Mas é uma interrogação minha, quer dizer, é uma longa interrogação que me coloco se estes factos todos nos levam a parecermos poetas em marcha para o hino, ou seja, para a consagração. É uma interrogação também ao trabalho que faço com a escrita. Todos os poemas têm algo de autobiográfico, não é? Este poema Vacilante, um dos versos é o título do livro, é alguma coisa que me aconteceu, de facto, muito jovem, ter que dizer textos em palco e para um público que não estava muito interessado em ouvir, portanto havia ali um grande equívoco. Eu não queria dizer, eles não queriam ouvir, mas os textos estavam ali e pronto, lá desempenhei o melhor possível e o mais titubeantemente, como digo aqui, possível. Pois a primeira estrofe já é uma reflexão a posteriori, muitos anos depois, não é? Já é o meu olhar sobre esse momento que se passou,
penso que há uns 30 anos ou algo assim. Era estudante e estava a ler poemas difíceis, poemas de Herberto Helder, poemas de poetas que não eram, na altura, muito conhecidos. Eu lembro-me que esta cena se passou na Guarda, em pleno inverno da Guarda, que já não é muito propício ao calor humano. E, portanto, estávamos todos ali constrangidos, inquietos, mas fazia parte de um pequeno espetáculo em que entravam várias pessoas e pronto, e lá, vacilantemente, lá desempenhei as funções. A minha timidez é uma timidez um pouco ousada, às vezes, não é? É uma timidez de não gostar muito de me expor, de estar cá no meu mundo e não ter necessidade de me expor. Mas é evidente que, a partir do momento em que publico, pronto, estou lançada para a frente e, portanto, tenho que assumir essa publicação. Poderia esconder-me, publicar só e nunca aparecer, mas acho que isso também é um pouco de desrespeito para com quem lê e acho que é um pretexto para me forçar a sair de um casulo que não faz sentido, porque as pessoas normalmente são simpáticas, são amáveis, estão à espera que quem produz alguma coisa fale com elas de forma normal, não do alto de uma cátedra ou de uma torre de marfim. Um poema não são versos, não são versinhos, não é? Porque temos que ter um filtro muito grande, não interessa a ninguém, temos que ter uma distância para perceber se aquilo funciona ou não. Escrever sobre poesia é muito difícil, a crítica sobre poesia eu acho que é muito difícil, porque ou estamos a transcrever, ou estamos a interpretar, ou estamos a propor grandes tiradas filosóficas. É difícil, muito difícil fazer crítica de poesia. Impossível é diferente de difícil. Difícil é alguma coisa que dá trabalho, mas que se consegue fazer. Impossível é qualquer coisa que nem vale a pena, está fora do nosso alcance. Quando eu acentuo a dificuldade, é para dizer que não é qualquer coisa que sai, mas é qualquer coisa que pode ser trabalhada e que pode vir a dar um fruto. Eu não queria muito romantizar a imagem do poeta, não quero mesmo, porque não é essa a minha perspectiva, mas é um pouco a ideia do poeta como um ser, como alguém que anda um bocadinho distante do resto das pessoas e, portanto, não se apercebe da realidade. Quer dizer, está tão atento, isto é uma contradição, está tão atento à realidade e, ao mesmo tempo, não tem muita noção da realidade. E, então, por ir a pensar num verso ou por ir a pensar numa toada, pode, de repente, atropelar alguém, de repente arriscar uma coisa que pode ser salvífica ou pode ser nociva, como a poesia. Young Kid é o mais recente single de Twist Connection, uma banda de Coimbra feita de rock and roll. Este tema representa a primeira edição física da Lux Records em 2021 e foi lançado em vinil. Caló, vocalista e baterista da banda, partilha connosco a história deste tema e videoclipe gravado no emblemático elevador do mercado da cidade. O Young Kid surgiu já após vários períodos de confinamento e poderá, de uma forma mais fácil, enfim, vai quase ao encontro daqueles memes da net de se encontrasses o teu eu com 17, 18, 19 anos, o que é que tu lhe dirias? Mas não quer dizer que seja necessariamente algo pesado, quer dizer que se tem noção do que é que se tem feito, que estamos no presente e que o futuro está nas nossas mãos. E todos somos Young Kids. Young kid, young child, I don't run.
fomos vendo coisas novas. Por exemplo, já usamos sintetizadores aqui, não era uma coisa que quisássemos. E há sempre algo de novo, senão também não sei se faria grande sentido. E o vinil, porque só fizemos 2 temas e faria todo sentido meter os 2 temas cá fora no formato de vinil, não ficar só pelas superfícies digitais ou aguardar pela escada de um CD que eventualmente sairá no verão. Temos como convidada do lado B, que isto poderia ser na verdade um duplo lado A, a Rubiane, que é uma pessoa de Coimbra, das minhas amigas e amigos mais antigos, e que canta maravilhosamente bem, está super relacionada com o rock and roll, que é quase uma situação conceptual. Ela entra no vídeo, canta no lado B. Extremamente difícil. Nós editámos um álbum, suponho que a 15 de março, suponho que foi quando houve a primeira ordem para confinamento. Os concertos desapareceram. Houve um ou outro que foi adiado, os outros foram todos imediatamente cancelados. Um álbum que ficou, enfim, ainda está para ser promovido, ainda que exista agora um ano de distanciamento, e num ano muita coisa pode acontecer. Temos com um manager novo, que é o João Marco, e ficámos em stand-by, mas vamos continuar a pegar naquilo que fizemos com o Is That Real, e pegar, assim que for possível, continuar a promover o álbum, mas enfim, como toda a gente, ficamos parados. Right? Stranded. Ponto de Fuga dá título ao segundo álbum da cantora e compositora Susana China, em coautoria com o guitarrista Guilherme Pinto. Regressamos a um registro de 2020, gravado ao vivo no nosso estúdio, onde podemos escutar 2 canções e uma conversa com os músicos. Quase sem ter começo, e depois de ser espera, na herança de quase nada, abraçamos o futuro da nossa contradição. Quase sem ter começo, quase nos ajustamos a desvios necessários, e em tudo
nós alcançamos por tudo estar para viver e nada haver que anular. Quase nos ajustamos. O que será de mim se a vida for maior e em ti não puder ter o peito para ficar? No ano passado já havia, quando editámos o outro, o trapézio, já havia coisas guardadas, não é? E depois ficámos cheios de vontade de isto correu tão bem que vamos fazer uma cena, vamos fazer agora 10 seguidos, todos os anos, tal, e vai ser assim espetacular. Estou a brincar. Quer dizer, o Guilherme está cheio de vontade, é uma cena espetacular, porque ele... E na demora dos amantes, chão de um mundo para ocupar, quase sem ter passado. O estúdio, o que acontece no estúdio é que nós estamos a gravar, não é? E toda aquela sensação prazerosa da coisa começar e vermos o trabalho a acontecer e muito bonito, não sei o quê. Quando chegamos ao estúdio, esse trabalho de descoberta já foi feito, não é? Ali já temos que estar muito mais sistematizados e organizados. E depois vamos lá trabalhar e gravar. O pós, ouvirmos-nos depois, é que traz ao de cima todos os nossos erros, as nossas incapacidades, e nós estamos sempre, quando estamos a ouvir a coisa nova, né? Estamos sempre à procura, estamos sempre à procura do buraco, do erro, e isso emocionalmente é desgastante. Os nossos egos às vezes são tramados. O que será de mim? Procurei-te sem saber, quase não te vi, e agora me pergunto o que seria de mim. Neste processo deste álbum, houve muita coisa que foi continuada a nível de processo criativo. Ela trazia as letras, as melodias quase já todas orientadas. A discussão que havia para um novo trabalho e fazer a diferença também, para não ser mais do mesmo, foi nós tentarmos fazer um formato mais comercial. Ou seja, nós ligamos o rádio e ouvimos facilmente um verso e um refrão, e no álbum anterior nós não tínhamos isso. Nós acabámos por perceber que era interessante trabalhar de outra forma, porque senão iríamos estar a recorrer aos mesmos atalhos, às mesmas soluções. Pronto, e esse também foi um desafio interessante para a Susana, porque eu, estando um bocado a ver de fora e ela estar um bocado de pé atrás com esse processo, o resultado final foi interessante, porque ela ultrapassou algumas dificuldades, entre aspas, dificuldades que era estar sempre a começar do início ao fim e não pensar nessa estrutura. Portanto, isso foi o grande trabalho de gestão entre os dois. Há sempre um tempo para ganhar e para perder.
o dia de partir, de chegar, e uma história a percorrer sem certeza de um lugar onde saber descansar. Há sempre um dia para ficar ou para fugir, um tempo que é de ouvir, de sentir, ou acaso de encontrar outra vida sem lugar e sem demanda para amar. Sempre que o sol vier para iluminar tudo o que se vê e desadormecer cada sítio e cada margem que o corpo tem, hei de ser aprendiz desse acordar das horas, desse acordar das horas, desse acordar. Até fecharmos o CD foi sempre em aberto, tudo. Nós não sabíamos o que é que ia acontecer. Quem se submete a trabalhar com várias pessoas, não sou só eu e o Guilherme, também tem que se sujeitar a que a opinião exterior de quem vai tocar seja levada em conta. Nós chegamos a estúdio e vamos tão focados naquela forma como criámos a música, que chega o pianista ou o contrabaixista, epá, e se a gente fizesse afinal ao contrário? Nós, pois, está bem, pode ser uma boa ideia, experimentamos e acaba por dar muito resultado não fechar a música antes. Pronto, até agora tem sido assim. Amor, e às vezes É muito difícil nós conseguirmos chegar às rádios, não sei se é por promotores, as pessoas certas não ouvem as músicas certas, não há pessoas certas nem erradas, entenda-se. Isto não é nenhum queixume, isto é constatar o facto, que é o que é. Mas que às vezes, eu pergunto-me, às vezes questiono-me, será que isto não é entendível? Será que não é audível? E é bastante audível, como se pode comprovar. e desadormecer cada sítio e cada margem que o corpo tem, hei de ser aprendiz desse acordar das horas, desse acordar das horas, desse acordar das horas, desse acordar das horas. Chegamos ao fim de mais uma edição da ESEC TV. Agradecemos a vossa companhia e esperamos por si já no próximo programa, aqui na RTP2 e RTP Play. Recordamos que podem rever as emissões online nos canais da RTP e da ESEC TV. Até lá!